Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Me chamo Giovana, sou acadêmica do curso de Psicologia Unitepac e estou aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast, ODS Cast. E bora lá com a gente conhecer mais um pouquinho desse projeto. E hoje eu estou com uma convidada super especial, a pesquisadora Eide Carla. Olá. Olá, tudo bom? Bem, obrigada pelo convite. Prazer é nosso receber aqui você. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é você, o que faz, Sim. Então, eu me chamo Eide Carla, sou professora, sou formada em Filosofia, Sociologia e História pela UFNT, sou mestre em Educação, mestrando em Ensino de História e agora me aventurando na questão da história indígena, que é um pouco que a gente vai conversar hoje. Sempre tive curiosidade nessas questões mesmo sobre cultura, sobre território, sobre patrimônio. E hoje faço parte do Fórum Museu de Araguaína, que é o fórum sobre museu que vai ter. A gente ainda vai ter um museu aqui e tentando trazer para Araguaína um pouco dessa questão mesmo sobre os indígenas, sobre a cultura, sobre o respeito, entre outras questões. Sim, legal, viu? E já entrando nessa parte da sua pesquisa, conte um pouquinho do que quais foram os seus objetivos, por que escolheu, sua experiência, os desafios. Certo. Quando eu iniciei o curso de História, foi uma aventura, né? Eu era do agro, estudei em escola internato, e me formei nessa área, mas só que sempre ficava aquela questão. Eu acho que a história sempre me chamava em alguns aspectos. Quando eu entrei para o curso, eu senti falta da questão regional. O curso agora tem, né, a questão regional, só que quando eu estudava não tinha. E é muito interessante você estudar a Idade Média, tantos anos atrás, e você não conseguir estudar a história do seu próprio território. Você não tem noção sobre a história do Tocantins. Então, a universidade, ela limitava a gente nesses aspectos, em conhecer a nossa própria história. E não tive a oportunidade na graduação em conhecer a história da nossa região, porém, no mestrado, a primeira disciplina foi História Indígena. Legal. Então, eu já vi uma defasagem da minha formação inicial e o mestrado me possibilitou e me desafiou a conhecer mais. Então, não tinha como eu fazer uma disciplina, escrever um artigo sobre a educação em território indígena, se eu nunca tinha pisado em um território indígena. Então, passei 6 meses, né, e falei, agora é a hora de ir para o território, de pesquisar de fato sobre o que eu estou pretendendo escrever. E foi quando eu conheci o território da Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal é perfeita, é linda, é incrível. Você fica encantado com tudo que tem ali dentro daquele lugar. O Parque Nacional do Araguaia, ele abriga não só os povos originários, os povos indígenas, mas também uma beleza, uma preservação gigantesca. Tanto que eu acabei tatuando o mapa e a aldeia. Eu vi no Instagram. Porque é diferente. Você está acostumado à cidade, o barulho. A gente vê o rio Araguaia só em julho. A gente vai para a praia, a gente se diverte. E a nossa realidade é diferente da realidade em território indígena. Então, quando eu cheguei em território, eu lembro do respirar. É diferente. Você não respira com pressa, você respira mais calmo. Você vê a vida passando mais devagar. A gente não tem aquela correria da cidade. E você se depara com uma nova forma de ver o mundo, ver o tempo e se ver também naquele ambiente. Foi bem importante para mim e para a minha pesquisa. Porque quando eu comecei a ver dessa forma, eu vi o tanto que eu vivi errado. E não só pelas minhas atitudes no cotidiano, mas o tanto que eu era consumista, o tanto que eu em diversos momentos eu era capitalista
E por mais que eu não defenda o capitalismo. Sim. Mas a gente vive uma sociedade que constantemente você precisa dos bens para viver melhor. Sim. A nossa visão do melhor, do que é melhor pra gente. Sempre buscando mais. E eu gostava muito de usar brincos, né? Uhum. E eu sempre tive anel, brinco, de ouro, de prata. E foi uma das coisas que eu, primeira coisa que eu cheguei da aldeia foi tirei, eu uso aliança agora só. E eu nunca mais coloquei brincos que não fossem da aldeia. Que eu sei que realmente, por mais que as miçangas não sejam produzidas na aldeia, mas é uma forma de renda para elas. É dali que sai, é dali daquelas mulheres que fazem a mão devagarzinho. Então, é uma forma muito interessante de ver o mundo ali dentro. Eu não tenho paciência para fazer isso aqui. Eu paro e fico, gente, como é que vocês dão conta, meu Deus? Então, a capacidade cognitiva delas é muito boa. Sim. Isso aí, viu? E elas veem o mundo diferente da gente. Sim. E isso me encantou. Isso me encanta demais até hoje. Muito, muito incrível, viu? E os seus desafios, quando você iniciou, vou fazer a pesquisa sobre eles, o que você teve assim de desafio, que você viu e falou assim, não, isso aqui vai ser um desafio pra mim? Comer, né? Nossa Senhora. Eu não sabia falar que eu tava com fome. E o que eles me ofereciam era tartaruga. Meu Deus! Eu não como aquilo, meu Deus. E não sei, eu tava numa vibe ainda vegana, então tudo lá é peixe ou é tartaruga. Sim. E eu ali passando arroz branco. Meu Deus. Como é que eu vou sobreviver? Eu não sabia jogar a farinha na boca com a mão. E eu lembro a primeira vez que eu fui comer, que é um prato para todos, um arroz passando. E aí eu fiquei, tá. Cadê o meu prato? Eu vou ter que comer pegando onde todo mundo tá pegando, o peixe que todo mundo tá pegando. A tartaruga era uma gigante e todo mundo colocando lá e pegando. Meu Deus. E eu fiquei, tá, essa tartaruga deve ter uns 100 anos, que ela era gigante. E eu pensando, minha cabeça de pesquisadora ainda, pensando, nossa, a tartaruga morreu, meu Deus, essa tartaruga desse tamanho, quanto que tinha que ser preservado e tudo. E os caras ficavam rindo. Ah, tori é não indígena na língua materna. Sei. E eu lembro desse acontecimento. Aí no outro dia, eu lembro que eu levei uma barrinha de cereal. Todo mundo ficou olhando assim, tipo, você tá em território, trouxe barrinha de cereal? Aí, nada a ver, mas a gente foi se adaptando e hoje em dia eu tenho uma boa relação com os meninos. Não consigo comer tartaruga ainda. Não desce. Sei. Mas o peixe, meu Deus do céu, na hora que eu vejo um peixe assando, eu me autoconvido para ficar naquela casa. Ninguém precisa chamar, eu já sento e... Já se sente em casa. Sim. Já. E aí, uma experiência que a gente fez foi levar para o território, para as minhas alunas, queijo com goiabada. Que eles nunca tinham comido queijo. Então... pra gente. Pra gente, né, na verdade, né? E eles nunca tinham provado queijo e falaram, leite cru, é cru? E eu falei assim, também é cru, mas tem todo o processo. E com a goiabada, isso elas cuspiram e ficaram, não, é ruim. Então, aí a gente começa a assimilar. Para mim, a tartaruga também é ruim, para eles é um banquete. E para mim, nossa região de Minas, queijo com goiabada é uma maravilha. É muito bom mesmo. Então, a gente começa a ter esses conflitos, né, de região, de território. Sei. Bastante interessante, viu? Tô impressionada. Mas, assim, tem quanto tempo que você iniciou essa trajetória? 2 anos. Tem 2 anos, né? Dia 21 é minha defesa, digamos assim, de tudo isso. Legal. E quando você vai, assim, lá na aldeia, né? Que chama aldeia, né? Você passa dias? Como é que funciona? Como é que você chega até lá? Então, a minha pesquisa, grande parte é na Ilha do Bananal. Então, daqui para a ilha de Araguaína, né? Para a Ilha do Bananal, por mais que seja no estado de Tocantins, ainda tenho que entrar para o Mato Grosso. Então, eu saio de Araguaína, só tem a Chavante, não tem outra linha de ônibus, não adianta querer de avião também, que não vai chegar. Então, são quase 2 dias de viagem, porque
Tem a questão do ônibus, que você não encontra o outro, só tem um ônibus que chega lá. E a gente vai para Santa Terezinha. De Santa Terezinha para a aldeia, dependendo da época do ano, tem um desvio que se torna mais rápido pelo furo, ou então você tem que fazer uma volta gigante para chegar na aldeia. Para mim é tranquilo, eu digo que eu fui muito acolhida, porque os meus tios moram em Santa Terezinha. Eu não durmo na aldeia. Eu acredito que quanto mais tempo eu fico em território, mais gera impacto. Sim. Então, pela manhã eu vou em um dia, no outro dia eu vou à tarde. Eu sempre fico mudando os horários. E nas viagens também. Eu não fico... Tipo, quando eu vou, fico 25 dias. Então, eu demoro 3 meses para voltar. Aí, nesse intervalo, eu tento ir para Xambioá, que é mais perto, que é a aldeia Carajá-Xambioá, para não gerar impacto nenhuma nem na outra. Porque quanto mais tempo eu fico, eu imponho a língua portuguesa a eles. Porque eu não falo a língua materna, eu tento, eu juro que eu tento. Mas eles falam tão rápido. E existe a variação do território aqui, de Xambioá, para o território da ilha. Então, é a mesma etnia, porém com sotaque diferente. E até mesmo palavras diferentes dentro do nosso entender. E isso acaba sendo um fator assim, dificultoso em alguns aspectos da viagem. Mas a viagem é linda. Quando você vai chegando na ilha, você já vê que o tempo vai mudando, o ar vai mudando. E quando você está dentro do Rio Araguaia, você vê que você está no paraíso. Você está ali dentro, você está vendo os pássaros, você está vendo o peixe passando. É maravilhoso. Não tem outra explicação. Você vive diferente. Eu imagino, viu? Queria. Você falou da etnia, né? Que é o pessoal Carajá, né? E como você conheceu eles? Por que você escolheu eles, na verdade? Certo. Eu visitei as aldeias. Essa parte sempre me emociona, tentar não chorar. Eu visitei tanto o território que é da Ilha do Bananal, como o território que é Carajá-Tapirapé, que fica do outro lado do rio, que fica no Mato Grosso. E eu queria encontrar a aldeia que fosse mais preservada. Eu queria que tudo que eu fosse pesquisar de fato tivesse menos ligação com o branco, com o não indígena. Sim. Então eu fui nas aldeias que tinham mais preservação. Todo mundo falava língua materna. E nessa brincadeira eu visitei de 8 a 9 aldeias. E agradeço aos meus tios por me levar. E eu cheguei na Macaúba. E é a aldeia mais preservada. É a aldeia mais esquecida pelo poder público em alguns aspectos. Eu imagino. É muita pobreza, é muito lixo. É um contraste que a gente não consegue entender. Uma beleza gigantesca, uma preservação gigantesca. O rio, meu Deus, não tem um lugar mais preservado do Rio Araguaia do que a região que a gente está lá. Uhum. Mas em contrapartida a gente vai encontrar muito lixo. A gente vai encontrar muita fome. E a gente se questiona em diversos aspectos. Até que ponto a preservação da cultura é uma pauta e até que ponto a gente pode ajudar colocando os nossos saberes não indígenas, né? Uhum. Mas me corta o coração em ver a dificuldade que eles têm de acesso à água, de acesso à alimentação, de acesso à cidade, de acesso à saúde. Então, tudo aquilo que é muito lindo pra gente da natureza entra em choque quando a gente vê crianças doentes, crianças com fome, idosos desnutridos, crianças desnutridas, educação Precária. A gente tem necessidades urgentes nas comunidades indígenas. E a gente, graças ao poder público, agora a gente tem no Tocantins
uma secretaria dos povos originários, inclusive uma indígena Carajá, que é uma mulher maravilhosa que está fazendo fazendo assim um papel muito importante e diferencial para os povos originários do Tocantins. Admiro muito a Narúbia, porque como pesquisadora a gente vê o impacto que está trazendo agora, porque são aldeias que não têm água encanada. São aldeias que você chega e você pensa, tá, é muito lindo isso aqui, mas cadê a água que é necessária? Sim, cadê a energia daqui? Cadê o necessário para uma dignidade? Isso a gente tem que se questionar. Com certeza. Que impactante, viu? Que a gente que está aqui do outro lado, né, como não indígena, às vezes a gente recusa ver o lado deles, né, como eles vivem. E pelo que você está falando, dá pra gente perceber que você foi que meio que uma luz, né, assim, para eles, vamos dizer assim. Eu gostaria de perguntar se antes de você tinha alguém já nessa aldeia que tinha essa visão de mostrar realmente esse lado deles. Olha, eu uso as redes sociais hoje para mostrar como é a aldeia. O indígena não anda pelado, o indígena não mora nas ocas, como realmente mostra. Eles têm celular, eles têm iPhone. Eles falam português, eles estão nas universidades, sim, eles estão trabalhando. As pessoas têm que esquecer aquele indígena dos livros didáticos, ou aqueles indígenas que ainda são estereotipados, e entender que essas pessoas estão e são importantes. Elas têm voz, eles são o dono desse território. O Brasil é terra indígena, houve sim uma invasão de território, e eles são importantes e precisam ter voz. Eu não fui voz para eles. A questão que eu hoje vejo é que dentro do território que eu estou, nessa aldeia em específica, eu gerei um impacto para as minhas alunas, porque eu mostrei para elas a capacidade que elas têm de sair de lá e se formar, ser pesquisadoras, ser professoras, porque infelizmente essa comunidade que eu pesquiso, essa aldeia que eu pesquiso, a gente não tem indígenas ainda que estão fora, digamos assim, brilhando como muitos estão brilhando. E eu quero muito que as minhas alunas sejam luz, que elas brilhem muito longe. A gente tem os meninos que se formam lá, que é em técnico de enfermagem, grande maioria, para trabalhar ali mesmo no polo. Para a comunidade. Isso. A gente vai ter 2 ou 3 alunos hoje apenas que estão fora. E mesmo assim é pagando. A gente quase não vai encontrar alunos que estão nas universidades públicas, porque muitos duvidam da sua própria capacidade, porque é um discurso. Você cresce escutando que o indígena é inferiorizado, que o indígena não tem a capacidade de estar em determinados espaços, e muitas vezes não percebe o impacto que isso gera naquelas pessoas. Sim. Os indígenas são pessoas capazes, e as universidades têm que abrir, sim, cotas específicas, como já tem nas universidades públicas, e também as universidades particulares têm uma atenção maior, não só ir lá pesquisar, porque a gente vê isso que acontece, mas muitas vezes não tem esse acolhimento dessas pessoas, que são tão importantes para a gente. Sim, muito bom. E assim, dando continuidade, como as pessoas assim, na sua volta reagiu à sua pesquisa, esse seu ponto inicial? Nossa Senhora, a minha família me abraçou muito, tanto que os meus tios que me levaram. Até lá. E existe sempre aquela questão, né? Eu sou mãe, tenho 3 filhos, então como que uma mãe com 3 filhos vai para uma aldeia? Porque a visão do pessoal é que lá é um lugar assim completamente isolado, que você vai estar no meio do nada, todo mundo pelado, todo mundo comendo não sei o quê.
subindo nas árvores e tudo, dormindo. Vão te pegar lá. Quando, meu Deus, você vai pro território, você vai pra aldeia, você vai ficar quanto tempo lá? E eu ficava assim, gente, em determinados momentos até eu tinha um pouco de medo, já falei assim, mas será que eu tô vivendo desse jeito mesmo, que eu não tô sabendo? E era o contrário. Eu acho que hoje, depois de 2 anos, eu me tornei uma pessoa que topa qualquer parada, porque de barco parar no meio do rio, de propostas de trabalho atendendo o barco, desliga o motor, pode falar. Então, de tudo já aconteceu. E coisas boas e coisas ruins também aí no decorrer desse período dentro. Vai ter críticas, nossa, a gente não pode se iludir que tudo vai ser flores. Mas eu tenho uma rede de apoio muito grande, eu tive boas orientações e eu fui muito acolhida dentro do território, tanto pela escola, que é onde eu pesquiso, tanto pela comunidade. Eu não tenho nada o que reclamar, eu fui abraçada por todos, sabe? Sei. Ai, que legal, viu? Bem interessante. Em relação à questão de recursos naturais, você vê, assim, no meio deles algo sustentável? Sim, tudo ali dentro é sustentável. Tudo. Acho que hoje eu não estou com os meus brincos, mas eles usam a fibra do buriti para fazer as cestarias. Então, na questão do roçado, eles têm uma visão diferente. Eles não vão fazer um roçado como os não indígenas. Eles têm consciência do ambiente, eles têm consciência do impacto que vai causar. Então, não existe um território mais bem preservado do que os territórios indígenas. Mas, em contrapartida dessa visão de território indígena preservado, querendo ou não, as pessoas querem empregar a eles a responsabilidade da gente respirar melhor. Então, esses territórios, esses parques de proteção, se tornaram, para muitas pessoas hoje, o lugar que é o pulmão. Então, emprega aos povos indígenas o dever de preservar, e isso eles fazem porque, de fato, é parte da cultura deles. Eles não geram impacto. Eu estou te falando que dentro do território, a gente vai ver só árvores. Árvores e o rio. Sim. Super preservado. O impacto que eles causam é mínimo. Mínimo. E assim, eles causam esse impacto, vamos supor, de uma garrafa PET que fica lá no chão. Porque ainda não se foi levado para eles os nossos objetos, os nossos desejos, as nossas necessidades de Tori. Como o Maidoré, ele fala que até o café é de Tori, o café não é da etnia deles. E, de certo modo, isso gerou um impacto, porque eles produzem tudo de forma sustentável. Eles não sabiam o que era o queijo. Então, porque isso não faz parte da realidade dele, não tem um gado ali, não tem aquela... De onde vai vir o leite se não é de uma vaca, né? Então... para eles fazer o queijo, eles necessitavam de uma vaca ou de um outro animal que fosse dar leite para eles. Mas ali eles não tinham. Então, não faz parte da alimentação deles. O impacto que essas aldeias geram é mínimo. É um peixe que eles comem. E outro fator interessante, eles não pegam peixe como nós pegamos. Se a gente vê muitas vezes esses pescadores aí, pegam um monte de peixe e se gabam, peguei não sei quantos peixes e tal, a pescaria foi boa. Eles não pegam peixe para amanhã. Eles pegam peixe para hoje. Eu comi hoje, tá tudo bem. Amanhã eu vou novamente pesco. A gente não tem essa visão. A gente vai pensar o seguinte, amanhã, outro dia, eu vou fazer outra coisa, não vou deixar já o peixe guardado, congelado e tal. Eles não seguem essa mesma visão que a gente segue. E a gente vai aprendendo. No começo eu ficava, gente, por que eles não pegam peixe tudo hoje? Amanhã faz outra coisa. Né? Mas cada um dentro daquele território tem uma função. Eles não vão além da necessidade daquele momento, daquela família. É bem interessante. Que legal, viu?
E assim, pegando esse engancho já do que você está trazendo pra gente, questão de preservar, o que eles mais preservam? Tradição, questão dos animais, algo assim do tipo. As árvores, né, você pode ver que, pelo que você fala, é o mínimo, né, que eles prejudicam essa questão. Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, do seu ponto de vista. Do meu ponto de vista. Como pesquisadora, estando no meio deles, o que você percebeu em relação a isso? O rio lá é o lugar do rio mais preservado. Então é onde você vai encontrar os gigantes do Araguaia, é onde os peixes são maiores. É tanto que agora chegou um pessoal lá fazendo ecoturismo, que é pesca esportiva, porque é o lugar mais preservado que tem. Você vai encontrar peixes gigantes. Imagina. E para a terra indígena, a preservação lá dentro, os animais também, o que eles caçam é para comer. E eles não vão caçar para desperdiçar. E eles não matam animais com grande frequência, eles preservam a questão que tem um instituto agora que vai estudar as onças pintadas, a relação deles com a onça pintada, que também é um impacto mínimo, que eles não matam, a não ser em caso de ataque. E é bem interessante essa questão, porque dentro dos territórios a gente quase não vai ver ataque de onça. E eles respeitam ao máximo. Porque para muitas etnias, né, no geral agora, a natureza, os animais, eles são... como posso ter, são entidades, né? São deuses, digamos assim. Sim. Então, eles preservam porque aquele animal tem uma coisa sagrada. Não são todos, deixando bem claro. Os carajá mesmo, eles não têm a onça como animal sagrado. Mas, em contrapartida, vai ter, sim, outras etnias que vai ter animal como onça, que é sagrado. E vai ter etnias também que a onça faz parte do cardápio deles. E para o carajá, não. O carajá que vai fazer parte da alimentação dele é o porcão do mato, é o peixe, eles não comem assim, nunca vi comendo cobra, é a tartaruga. E sempre me perguntam, eles comem cobra? Gente, eu nunca vi comendo cobra. Agora, macaco? Tartaruga, tatu eu também nunca vi. Macaco? Não vi também macaco. Lá, pelo menos na aldeia que eu estou, nunca vi. Só peixe, tartaruga, tracajá, só. Só, né? Não muda o cardápio, assim, E nem carne bovina eles comem muito. Um dia eu levei uma linguiça, os meninos não queriam comer, porque a carne é muito vermelha, não é carne humana, professora. Eu falei assim, não, gente, é carne bovina, moída, vocês podem comer. Eles ficaram, eu falei, tá difícil alimentar vocês, crianças. Meu Deus, que legal. Muito bom saber de tudo disso. E dando continuidade, você pretende, assim, em algum momento, entrar em outra etnia? Não. Não, né? Só, né? Ai, meu Deus, é muito difícil. Eu imagino os desafios. E os seus medos em relação, quando você iniciou? Teve bastante, chegou um momento que você veio realmente num momento de crise, de medo. Como você superou, vamos dizer assim? Olha, acho que desafios a gente vai encontrar em qualquer campo, né? Sim. Mas quando por mais que eu tinha noção do que eu estava fazendo em determinados aspectos, eu nunca imaginei que eu ia precisar aprender outra língua para poder terminar a pesquisa. Porque eu te juro que até metade, assim, foi até metade da pesquisa eu estava crente que eu não precisava aprender. De jeito nenhum. Era só chegar lá, pesquisar e sair. Mas só que eu me apeguei tanto àquelas crianças, aqueles seres humanos pequenos e fofinhos, que não tinha como. Eu não entendia o que eles falavam. Eu tinha que entender. Eles riam, eu ria, ficava, todo mundo riu. Sim. E aí eu fui aprendendo a língua. Eu não sei falar a língua, eu tenho noção do que eles estão falando.
Igual eles não sabem falar o português, mas têm noção do português. A gente trocou os papéis. Sim. Eu me aventuro mal no Awiri. O Awiri é um cumprimento. O Awiri tá bom, tudo bem. Então é o máximo que eu vou fazer. Esse eu tenho propriedade que... E mesmo assim, o Awiri vai ter variações em outros territórios. E eu fico, gente, mas vocês complicam demais minha vida. E até a metade da pesquisa eu só sabia o nome das minhas alunas no português. Eu falei, não, gente, agora vamos sentar. Vocês vão me explicar devagarinho o nome de vocês na língua de vocês. Nossa Senhora, pra quê? Gente, eu embolava tanta língua. Eu ficava, mas como é que pode botar um nome tão difícil? Meu Deus, eu já acho o meu difícil das meninas. Eram sons nasais, eram sons que eu ficava, não vou aprender. Eu tô parecendo que eu tô aprendendo a falar de novo. E para escrever o nome delas era muito difícil. Mais complicado, né? E assim, eu não tenho pretensão em pesquisar outra etnia, porque a cultura Carajá, ela é maravilhosa, gigantesca. Eu digo que eu pesquisei 0,1% da pesquisa ainda e já sou apaixonada. E dentro da cultura, a gente vai encontrar várias variações em outros territórios, Carajá também. Então, eu pesquisei dentro de uma aldeia, e se eu for pesquisar em outra, mesma etnia, eu vou encontrar outros resultados. Então, eu brinco que eu não preciso de outra etnia, só em uma já é problema demais para me resolver na minha cabeça. E eles ficam rindo, professora, vem para essa aldeia, vem para essa aldeia. Gente, não me conta nada de outra aldeia. Quando eu vou no Instagram, que eu vou contar uma lenda, uma história, um mito, né? Mas na nossa aldeia já é diferente. Gente, vocês não me contam da aldeia de vocês agora, não, porque não é tempo ainda. Eu estou contando dessa versão que eu escutei na aldeia Macaúba, porque na Macaúba é de um jeito. E aí, se eu for para Santa Isabel, é outra versão, é outra forma de tratar a vida. Não é outro povo, é o mesmo povo. O mesmo povo. Só que existem as variações das histórias. Sim. Então, até no descobrimento, eles acreditam que vieram do fundo do rio Araguaia. Aí o Coboí, ele viu a natureza, ele falou, que interessante, vamos ficar por aqui. Aqui no fundo do rio é frio, aqui em cima tem umas árvores, a gente vai poder ficar de boa. Aqui dá pra nós. Aí lá na ilha tem um buraco certinho que o Coboí saiu. Até aí a história é do mesmo jeito para todos, mas depois já muda. Aí depois que ele saiu, aí tem gente que conta que ele ficou entalado no buraco, tem gente que conta que todo mundo adoeceu. Aí no fundo do rio eles não morriam e aqui em cima já morria. E aí foi mudando todas as variações. Então, o máximo que a gente vai encontrar de mesmos relatos é só que a Coboí olhou, viu aqui em cima. Aí não quis voltar para o fundo do rio, mas depois muda tudo. Sim. Até a relação dele com os animais, as histórias de surgimentos, vai mudar. Então não preciso me aventurar muito. Ai, que legal! E assim, a questão dos nomes, né, que você falou que foi muito complicado aprender o nome deles na língua e tal. Em algum momento você recebeu o nome na língua indígena por eles? Nossa senhora, isso é uma questão bem complicada até. Porque a gente recebe o nome do clã. E eu tive que sair de um clã para entrar em outro, porque foi imposto por uma anciã. Foi uma coisa que até hoje eu não entendi. Mas o primeiro nome eu lembro, o segundo eu não sei pronunciar ainda. O primeiro nome foi Coixaru. Aí é o nome de família do clã. E esse eu já tenho 1 ano e meio que eu estou adaptada com ele. O outro só tem uns 6 meses e eu estou tentando saber como é que pronuncia. Mas assim, eu respeito os 2 clãs e fazem parte, né, da minha forma de proteção, porque querendo ou não a gente precisa ser protegido em alguns aspectos. E dentro dessa proteção, o nome também tem uma grande influência. Se você falar o seu nome, você já automaticamente é associado a um clã, associado a uma pessoa. Então, você tem um respeito maior, você tem um acesso maior. E o primeiro
nome que eu recebi foi da mãe de um cacique. Então, isso é muito importante. Eu já tive uma aceitação melhor. Bem melhor, né? Que legal. E assim, já a gente finalizar, né, que devido ao horário, assim, de modo geral, como você definiria a sua... Não está concluída, né? Você ainda não defendeu, né? Mas assim, a sua pesquisa, a sua experiência, o povo Carajá, como assim, de modo geral, você definiria tudo isso? Eu acho que a pesquisa, é tanto que eu já passei no doutorado para tentar terminar, mas eu digo que não termino, porque a cultura é viva e ela está cada dia mais viva e presente. Eu diria que eu pesquiso porque eu amo aquilo. Eu amo estar lá. Não é só por conta de um título, não é só por conta que a universidade ela obriga a gente a pesquisar, mas é porque quando eu estou lá, eu sinto que sou outra pessoa. Eu não vejo a vida da mesma forma que eu vejo quando eu estou aqui. Lá eu respiro e penso diferente. Até o ar que entra, ele entra com uma leveza e uma pureza, porque é um ambiente que você não vai respirar. Lá não tem um carro, não tem uma moto dentro da aldeia. Não tem. Então, isso para mim é importante. O ar que eu respiro é um ar melhor. As amizades que eu fiz são amizades verdadeiras, que não têm interesses como a gente vai encontrar. Então, quando eu termino o dia, eu vou pro rio tomar um banho. Eu vou rir com as meninas, eu vou brincar com as meninas, eu vou comer um peixe e vou para casa. Que inveja! Então, pra quê? Aí o povo, mas você não atende o telefone. Eu já escutei até. Eu tentei, vai para um lugar que pega um sinal melhor. Eu falei, gente, eu tô no meu sinal melhor. Eu tô em conexão comigo e com a natureza. E isso é coisa que muita gente queria ter. Poder sentar, olhar para o rio e pensar, cara, como Deus é maravilhoso. Como isso aqui tudo tá tão preservado. A gente vive num lugar... Araguaína deu uma chuva, alaga tudo. Sim. Você tá lá na ilha. Eu lembro que no último Reterrocan, 3h da tarde, uma chuva. E eles dançando. Eu falei, gente, eu tô vendo a dança da chuva, não é possível. E de pouco a pouco a gente vai desconstruindo aquela imagem que a gente vê do pica-pau, dos indígenas. A gente vai desconstruindo a imagem do sítio do Pica-Pau Amarelo, que também traz as comunidades indígenas. A gente vai desconstruindo as músicas da Xuxa, que são totalmente estereotipadas. Você vai desconstruindo e se reconstruindo enquanto pessoa. Você vai se quebrando aos poucos para entender a necessidade de preservar a natureza, de preservar a cultura e a necessidade que a gente tem dos saberes indígenas. Sem os saberes indígenas, nós não somos nada. É tanto que dentro do que eu produzi de material, são 6 aulas baseadas na preservação, baseado nas ideias que vocês têm aqui no podcast da preservação da 11 da 12, que é trazer essa noção para dentro da cidade, que os saberes indígenas, se forem empregados de fato como necessário, a gente vai conseguir preservar a natureza, vai conseguir preservar esse ecossistema, a biodiversidade, porque os indígenas fazem isso pela cultura. E a gente faz da forma contrária, que é destruir tudo que eles estão preservando. É isso. Que legal, viu? Que incrível ouvir tudo isso. Meu Deus do céu, que enriquecedor essa noite, viu? Agora, uma palavra que você definiria o povo Carajá? Uma palavra só. Eu acho que Auiri, porque a palavra Auiri, ela tem um significado de bom. E eles são pessoas muito boas, são pessoas acolhedoras. Eles são Auiri. Ai, que legal. Ai, que chique. Tá, assim, pra gente já realmente finalizar agora, né, que eu já falei, assim, algo que eu não pude perguntar, que você gostaria de trazer aqui pra gente, aqui no nosso podcast. Eu acho que é convidar
as pessoas a conhecer, de fato, as culturas indígenas. A gente tem aqui perto os Craô, os Apinagé, os Carajá, Xambioá. Então, que a gente consiga entender que eles estão presentes e eles são agentes de saberes e que as pessoas valorizem, que as pessoas respeitem, que o preconceito seja de fato aniquilado. Sim. Porque vocês são do direito, né? Eu sou da psicologia. Nós somos uma equipe de vários cursos, alunos. Temos o direito, biomedicina, enfermagem. Então, na sua área do direito, sim, a minha psicologia. Da psicologia, na sua área da psicologia, eu acho que na aldeia, nas aldeias Carajás, atualmente tem um grande índice de suicídio. Eu tava vendo esse... Foi ter essas stories que me despertou essa questão da saúde mental do indígena, que a gente não vê tanto falado, a gente não vê tanto essa questão de, vamos assim, de percorrer sobre esse assunto, né? Exato. Em relação a isso. É um tabu muito grande. Estatística também a gente vê muito pouco em relação a isso, né? Eu confesso que despertou isso dentro de mim. Sim. Em relação a isso. Nos últimos 2 meses, nós tivemos registros de mais de 8 suicídios. Nossa. Nessa comunidade, nessa etnia? Na etnia. Então, e tudo na ilha. São pessoas que estão adoecidas. Então, isso a gente não conseguiu falar. Uhum. E o que a gente consegue ter de retorno para essas comunidades é muito pouco. Existe sim a necessidade de falar sobre a saúde mental indígena, porque eles precisam ser acolhidos. E o mais difícil dentro do território indígena é uma pessoa chegar para escutar de fato. Porque, vamos supor, eu falo inglês, você fala português. Como você vai desabafar comigo, sendo que eu não vou te entender? Então, é um silêncio. Sim. O psicólogo pode ser contratado, lá, mas você não vai ter a comunicação necessária. Eu vou falar com você como se estivesse cantando em inglês. Justamente. A gente nem sabe o que vai estar falando. Então, não é falta de um profissional, de fato. É falta de um profissional que entenda a língua materna e a necessidade daquele povo. Compreendo. Então, eu acho que se a gente silenciar para esse campo de apagar, de não falar, de não trazer para a mídia, para não trazer para as redes sociais o que está acontecendo, vai ter mais casos de pessoas morrendo. E não vai ser só uma pessoa que era próxima a mim. Uhum. Vai morrer outras pessoas também que a gente vai ter relatos. E é muito difícil você estar com uma pessoa hoje e você pensar no outro dia que você recebeu a mensagem que ela faleceu. E por esse motivo. Lá na ilha, perto de Formoso, tem um pai que enterrou 3 filhos por suicídio. Nossa Senhora. Então, é difícil a gente, enquanto pesquisador, em diversos momentos você chegar em territórios e escutar histórias assim. Eu me limito muito à minha pesquisa. Uhum. Mas eu não deixo passar e não deixo de abraçar essas pessoas. Os pais, as pessoas, os meus alunos que em determinados momentos, como a gente já tem mais liberdade para conversar, eles desabafam comigo. Eu falo, gente, vocês não fazem negócio comigo que eu vou ficar ruim ainda. Aí eles falam, professora, mas a senhora entende? A gente fala assim, gente, mas eu entendo, mas não posso fazer nada. Eu não posso pegar o meu aluno que está ali e fazer nada, porque eu sou formada em história. Sim. O máximo que eu posso é escutar e falar, gente, vamos procurar um psicólogo. Vamos procurar um meio de... Mas até o acesso à saúde é difícil ali. Então, é um grito, é uma necessidade que a saúde mental indígena seja uma pauta para os políticos, para o poder público, para a sociedade em geral, porque a gente precisa ajudar quem precisa. Realmente. E assim, eu particularmente não conheço ninguém que realmente
ou faz psicologia ou já é psicólogo que trabalha nessa área ou que tem pelo menos interesse de aprender, de ir lá conhecer. E falando disso, a gente vê a necessidade emergente, né? Mas eu entendo, sabe por quê? Você coloca na cabeça que a gente foi induzido a entender que o indígena ele é atrasado, que na aldeia é só nhoca, que ele come gente, que ele tá pelado. Como é que você, na psicologia, como é que você vai pensar hoje uma abordagem dentro de um campo na aldeia? Sim, e assim, igual eu tava, antes da gente iniciar o podcast, né, eu tava falando com você a questão que eu já tive numa etnia, que foi a Pinagé. Eu posso dizer que hoje meu olhar em relação ao povo indígena é totalmente de uma pessoa que não conhece, vamos dizer assim. Eu sou bem aberta em relação a isso e eu estaria sempre disponível a trabalhar esse assunto no meu indígena, porque igual você falou, eles precisam, há necessidade, serviços básicos, é muito precário realmente. As crianças, a gente vê a necessidade que eles têm de ter uma pessoa ali que realmente possa ouvir, que possa entender eles, porque no meio indígena também tem a questão do preconceito, eu acredito que tem do julgar também entre eles, né? Sim. Então eu penso dessa forma e tenho certeza que se eu tiver alguma oportunidade um dia em trabalhar ou de chegar como profissional da psicologia numa determinada etnia, com certeza eu estarei de coração aberto para eles, porque para mim, essa questão da saúde mental, quando vem a questão do suicídio, gente, quando a pessoa chega a cometer isso, ela está num extremo psicológico muito, muito ali, assim, que ela já realmente não tem mais forças para lutar. Então, eu, sim, me colocaria à disposição, eu sim estaria ali na causa. Eu me apaixonei. Mas é justamente sobre isso. Conhecer, não ter esse preconceito. Vamos ali conhecer um pessoal, os indígenas, os quilombolas. Eu acredito que o ser humano tinha que ter mais essa questão, a mente aberta, o coração Sim. mais aberto em relação a isso. Olha, e se você tem esse interesse, faça. E faça como Adriano Carajá diz. Não fale por nós, fale de nós. Vá para território, pesquise e fale com eles. E traga na pesquisa os agentes que são eles. E traga possibilidades de ajudar aquela comunidade. E não faça como muitos pesquisadores, que só vai lá, pega o conhecimento e vai embora. Ajude de fato a comunidade. E que bom que você tem esse desejo, porque é muito difícil a gente encontrar. E como não indígena, e você também como não indígena, a gente pode sim ajudar esses territórios. A gente tem sim o poder e o dever histórico, de reparação histórica, de ajudar essas pessoas. De contribuir de alguma forma. Ou falando como hoje aqui nós, né? Porque eu acredito que nós estamos sim contribuindo para essa cultura, para essa etnia. Porque o que falta hoje em dia realmente é de pessoas. Exato. Que esteja ali por eles, né? Exato. E por isso que quando você me mandou as perguntas pra gente já encaminhando pro final, eu te falei que eu não iria falar dos saberes e nem dos conhecimentos deles. Eu fiquei até surpresa, falei, meu Deus, como é que... Porque isso pertence a eles, não pertence a mim. O que cabe a mim é, como pesquisadora, contar o que eu vi e o que eu vivenciei. Agora, os saberes que eu vi, as práticas que eu vivenciei lá deles, são deles. Se eles vierem contar, eles vieram e contaram. Mas eles falaram deles, não eu falando deles. Porque isso não cabe a mim jamais, 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 jamais. É tanto que todo o material que eu produzi, até as minhas memórias, dentro do território deles, o valor que a gente arrecadou com os livros, é deles. Nada fica para mim. Porque eu que recebi, sabe? Eu recebi amor, afeto, eu recebi conhecimentos que nenhuma universidade no mundo vai me oferecer. Então, eu devo a eles os meus saberes, eu devo a eles as minhas modificações.
Eu digo que eu me resetei de fábrica e começou tudo de novo. Eu tive que reaprender muita coisa. E olha que eu sou filha de professores. E eu digo, vocês me ensinaram tudo errado. Tudo errado, oh meu Deus. Ai, que legal. Pra gente finalizar, que muito bom, foi um prazer conhecer você. Lembrei, eu ia perguntar, acabou fugindo da mente. Pra você falar um pouquinho do seu livro. Sim, o livro ele é um livro de memórias. Porque eu não conhecia o território, não sabia que era entrar numa aldeia. Então, eu escrevi o que eu via e o que eu sentia. Porque eu tenho autismo. Então, eu tenho muita dificuldade na questão da escrita. Eu desenvolvi todas as necessidades que eu precisava desenvolver, mas a escrita é algo assim terrível. E eu costumo fazer desenhos que me lembrem o que eu estou vendo e colocar palavras-chave. Então, eu tinha que fazer um diário de bordo, porque a necessidade de você comprovar o que você fez. Então, dentro disso, eu peguei os meus desenhos horríveis, a minha caligrafia horrível, as palavras que eu joguei aleatoriamente, as fotos que eu tirava, e para mim, o meu diário de bordo começou a ser os poemas, porque rimava. Então, se uma palavra tinha um som, eu conseguia assimilar com a outra, e aquilo se tornava, para mim, uma forma de recordação. Se rimava, eu lembrava do que eu via, e ficava mais fácil me colocar lá no meu diário mesmo, que era da universidade. Sim. Então, eu acabava fazendo 2 vezes, né? Eu tinha que rimar aqui, para lembrar dali, juntar com o desenho, pegar uma foto. E aí, quando eu cheguei em casa, mostrei para uns colegas, gente, você fez um livro de poesia. Eu falei, não, gente, não é uma poesia. E isso foi até uma pauta que a gente conversou com as amigas, que eu falei, gente, não é poesia é coisa de gente fresca. Ainda falei bem assim. E aí, assim, gente, isso aqui é um livro de poema. E nesse momento, uma colega leu, e aí a gente falou assim, é poema. Aí eu resolvi publicar. Ai, que legal. Eu até adquiri, ainda não comecei a ler, mas só pelo ver ali, já me interessei bastante, me apaixonei realmente, como eu te falei, amei. Fico feliz. Foi um prazer te conhecer essa sua experiência, conhecer um pouquinho sobre você. Isso é motivo para mim de muita felicidade, viu? Tá aqui contigo, tá fazendo esse projeto com esse assunto, porque realmente acho que era um assunto que eu tenho um interesse. Estou à disposição, vamos trabalhar junto nessa ideia. Muito bom estar aqui contigo. E é isso, pessoal, a gente finaliza por hoje. Essa pessoa maravilhosa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Assim, meio que uma semana atrás, né, que eu fui falar com você já topou. Muito obrigada, realmente. E que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas e que elas tenham a mente aberta para esse assunto, para esse povo, né, povos indígenas, que é algo bastante interessante, é realmente algo bom. Verdade. Realmente algo bom. Então é isso. Muito obrigada. Amei conhecer você. Igualmente. E aí, gente?